O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nenhum ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. O poder do inferno nunca poderá vencê-la. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar-se um pouquinho. Uma espécie de fábula que diz que certa vez Napoleão chegou para um cardeal da igreja e, olhando de baixo para cima, disse a ele: eu vou destruir a sua igreja. E o cardeal, um homem grandão, de quase 2 metros, olhou de cima para baixo e disse: impossível. Os padres estão tentando e até agora não conseguiram. É uma espécie de fábula que eu acho que ela é muito precisa para dizer: a igreja não é sustentada pelos homens. Ela é sustentada, presta atenção no verbo que o padre está usando, ela é sustentada pelo próprio Jesus. E isso faz com que eu afirme o seguinte: a fé da igreja é a fé de Pedro. E a nossa fé é a fé da igreja. É isso. De modo que não tem como nós querermos escolher alguma coisa da fé da igreja e dizer assim: isso eu concordo, isso eu não aceito. Não tem possibilidade. Ou a gente aceita tudo, ou a gente precisa tornar-se católico. Porque se dizer que não aceita alguma coisa que a igreja ensina, pronto, já não é mais católico. Já não está mais sobre a fé dos apóstolos. E não está mais sobre a fé da igreja. Nossa, padre, está sendo radical. Não. Jesus foi pior. Eu estou sendo light. Jesus é mais firme. Jesus é mais firme. Mas é preciso a gente refletir sobre isso. Como eu disse de manhã, e eu repito, nós estamos vivendo num tempo de protestantização da fé católica. Protestantização. Isso é, existe uma tentativa disfarçada, né? Pior que é disfarçada, né? De esvaziar certas realidades que são fundamentais para a fé católica. E nesta tentativa de esvaziar significa: você pode acreditar no que você quiser, mas não pode publicamente dizer que você é católico.
Você pode acreditar no que você quiser, mas se você disser que você é católico publicamente, você vai ser perseguido. Ou o padre está exagerando? Por que perseguem tanto a igreja? Fosse uma coisa que fosse errada, uma coisa que não fosse certa, que não tivesse visibilidade, ninguém ia perseguir. E há quanto tempo existe esta perseguição? Não começou ontem, não, gente. Dom Júlio fez ano passado, não, alguns anos, 2020, acho, 2019. Ele fez uma pesquisa. Na pesquisa consistia em comprovar qual o século da igreja, qual o século da história que aconteceram mais mártires, que mais pessoas morreram por dar o seu sangue. Sabe qual que foi a surpresa? Na sua opinião, qual você acha que foi o século que mais teve mártires na história da igreja? O século que mais mártires nós tivemos foi o século XX. E se continuar com o aumento como vem, e vem crescendo, vem crescendo aceleradamente, será o século XXI. A gente acha que foi, eu sinceramente achei que fosse o segundo século, o segundo, terceiro século, onde tivemos um grande número de mártires. Mas, surpreendentemente, o século que mais tem mártires é o século XX. Até agora. Então, a perseguição que a igreja sofre não é de hoje. É desde a época apostólica. E aí, quando eu digo perseguição, olhemos um pouquinho a primeira leitura. Tem dois fatos impressionantes no texto da primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Primeiro ato. Por que é que Pedro está preso? Qual o motivo da prisão de Pedro? Ganhei uma passagem para ir para... Como é que chama lá a igreja de Belém do Pará? O Círio de Nazaré. A pé. Poxa, Marida, ir a pé daqui lá, acho que não é um bom negócio. Mas qual o motivo da prisão de Pedro? Pedro está preso por quê? Que ele testemunhou a fé em Jesus ressuscitado. Simples a resposta, né? Vocês ficam tudo com medo de responder. A criançada ontem na catequese deram um show de resposta. Vocês precisavam ver as crianças respondendo as perguntas que o padre fazia ontem. Olha, a criançada da catequese ontem ganhou estrelinha do padre. Os adultos da missa estão ganhando estrelinha também, mas apagada. Pedro está preso porque anunciou que Jesus estava vivo. Esse foi o motivo da prisão. Você acredita que Pedro foi preso porque anunciou que Jesus estava vivo? Pois foi. Então, o testemunho que damos de Jesus é um testemunho que nos compromete. Seguir Jesus nos compromete. Não é só o testemunho, seguir Jesus nos compromete. E eu fico observando as prisões que Pedro enfrentou e as dificuldades que Pedro enfrentou, eu fico cá pensando com os meus botões. Se nós sofrêssemos as mesmas perseguições que Pedro sofreu no início do cristianismo, será que nós continuaríamos sendo cristãos católicos? A gente desiste por muito pouco, né? A gente abandona por muito menos. Precisa de muita coisa, né? A gente já deixa de perseverar. Imagina se a gente fosse perseguido. Mas é impressionante se vocês olharem as atitudes de Pedro e dos outros apóstolos, quando eles eram perseguidos por causa de Jesus,
quanto mais perseguidos eles eram, mais com força eles anunciavam o evangelho. Agora, tem uma segunda atitude que é também surpreendente como testemunho de Pedro, que é a atitude da comunidade. O que a comunidade fazia quando Pedro estava preso? A comunidade rezava. Rezava aí, o texto do Atos dos Apóstolos diz onde a comunidade estava reunida. Na casa de Marcos, o evangelista. João Marcos tem o nome dele, aparece no Atos dos Apóstolos, como João Marcos. E a comunidade estava lá reunida, pedindo a libertação de Pedro. Rezou tanto que nem Pedro acreditou que tinha sido liberto. E ele pensou que estivesse sonhando, estivesse tendo uma visão, quando o anjo apareceu para ele. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram das mãos e o anjo continuou: coloca o cinto, calça as sandálias. Pedro obedeceu, o anjo lhe disse: põe a tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou. Não sabia que era a realidade, o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo fosse uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram no portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram e caminharam por uma rua. Logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si. Agora eu sei de fato que o Senhor me libertou. Notem. Foi liberto da prisão. Caiu as correntes. Foi posto em liberdade. Por quê? A comunidade estava rezando. Isso é um grande ensinamento para nós, um grande questionamento. Por quê? A gente não quer mais viver em comunidade. A gente prefere fazer as coisas sozinhos. A gente não quer mais nos unir. A gente não quer mais, desculpe, entre aspas, perder tempo com a comunidade, porque alguém da comunidade nos feriu, porque alguém da comunidade fez alguma coisa que a gente não gostou. A gente não tolera mais viver em comunidade. E a gente quer viver sozinho. A gente quer viver uma fé individualista, ou uma fé que olha somente para si. E a fé cristã católica não é individualista, que olha somente para si. Não dá. Sabe aquela desculpa? Eu não vou na igreja, eu rezo em casa. Deus é o mesmo, Deus me escuta. Eu rezando lá em casa, Deus vai me atender. Então vamos conversar sobre isso? O padre podia fazer isso também. Vou rezar a missa em casa. O padre não veio para rezar a missa hoje. Onde o padre estava? Rezando a missa em casa. O padre não apareceu para celebrar o batizado. Onde o padre estava? Rezando em casa. O padre não apareceu para atender confissões. Onde o padre estava? Rezando em casa. O padre não apareceu para assistir o matrimônio. Onde o padre estava? O padre não apareceu para dar a unção dos enfermos. Onde o padre estava? E vocês ficariam felizes, não ficariam? Porque não ia mais ver o padre. Mas será que a sua fé sobreviveria se você não mais tivesse a oportunidade de celebrar os sacramentos? Não sobreviveria. A sua fé não resiste à ausência dos sacramentos. Viu? Quero dizer com todas as letras. A sua fé não resiste à ausência dos sacramentos. Então isso faz a gente perceber que nós somos uma comunidade. E comunidade fundada, firmada sobre o sangue dos apóstolos. Por isso o padre está de paramento vermelho. Esta fé da igreja. Eu acho bonito no batismo que a gente pergunta isso para os pais e padrinhos, né? Depois da renúncia a Satanás, as obras do mal, a gente pergunta: vocês querem
que os filhos de vocês sejam batizados? Antes da pergunta, a gente diz assim: esta é a fé da igreja, é a fé que da igreja nós recebemos e que sinceramente nós professamos, razão de nossa fé, de nossa alegria em Cristo Jesus. Aí a gente pergunta: vocês querem que os filhos de vocês sejam batizados na fé da igreja que nós acabamos de professar? Aí o povo responde: sim. Depois que batiza, some da igreja, volta só para a catequese. Fé da igreja, cadê a fé da igreja? Sumiu. Cadê a fé da igreja? Desapareceu. Quer ver como isso é verdade? Você sabe o dia que você foi batizado? Que dia que você foi batizado? Pronto, vocês acabaram de dar fé naquilo que eu acabei de falar. Quem fez festa de aniversário de batizado? Não é festa de aniversário, só o seu Toninho fez. Olha lá. Vai fazer aniversário logo. Quanto? Meu Jesus amado. Foi São Pedro, foi? Pois é, ele sabe. Mas vejam, como que a gente celebra? Como que a gente vive essa fé? Vou falar um pouquinho de Paulo para depois fazer uma outra pergunta. Paulo, na segunda leitura, segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo relata, em poucas palavras, os momentos difíceis que ele viveu por causa da fé. E olha que Paulo viveu muitos momentos difíceis, até o ponto de ele se fingir de morto para não morrer. Pensa num homem esperto. Bateram tanto nele, tem uma ocasião que bateram tanto nele, que se ele continuasse vivo, ele morreria. Aí, para não morrer, o que ele fez? Fingiu de morto. E os soldados acharam que ele tinha morrido. Contaram para as autoridades lá: Paulo levou uma surra, uma pisa e morreu. Não precisa mais se preocupar com ele. Quando estava todo mundo celebrando a morte de Paulo, Paulo estava lá na outra cidade anunciando Jesus Cristo. E disseram: viu aquele que vocês disseram que tinha morrido? Está falando de Jesus lá. Mas sofreu muito. Carta aos Gálatas. Esses dias nós ouvimos a leitura, ele descrevendo a quantidade de sofrimento que ele passou. E na carta a Timóteo ele está descrevendo. E ele diz que ele já fez a parte dele, ele já cumpriu a missão dele. Quanto a mim, já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Paulo já sabia que iria morrer. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos aqueles que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. A gente espera esta coroa de glória aqui neste mundo, e a gente quer receber essa coroa de glória sem nenhum tipo de sofrimento. Sem nada de sofrimento. Quero receber a coroa de glória, dourada, iluminada, cheia de luz. Mas a gente não quer sofrer. Não é que a gente deseje o sofrimento. Não, a gente não deseja. A gente também não é doido de pedra não desejar o sofrimento. Não, o sofrimento acontece. E quando acontece, a gente precisa saber aproveitar a oportunidade para testemunhar a nossa fé. Pois bem, os dois morreram em Roma. Pedro morreu crucificado. Tem até uma história que diz que ele estava fugindo no dia da morte e encontrou-se com Jesus. Saindo, na saída de Roma e meio desatento, como Pedro sempre foi, passou por Jesus, não viu que era Jesus. Depois ele percebeu, Jesus está voltando para Roma. O que será que ele está indo fazer lá em Roma?
Ele volta para Jesus e puxa o manto de Jesus e disse uma palavra em latim, que foi mal traduzida e mal entendida pelo português, né? Diz assim: covardes. As pessoas traduzem por covarde, maldosamente, porque não tem nada a ver. Covardes é uma pergunta: onde vais, Senhor? E o Senhor diz a Pedro: estou indo para Roma para morrer no seu lugar, porque você não teve coragem de morrer por mim. E Pedro disse a Jesus: não, Senhor, é a minha vez agora, o Senhor já fez isso, agora sou eu que vou morrer por ti. E aí diz que voltou e se entregou e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque se achou indigno de morrer crucificado igual Jesus. Morreu de cabeça para baixo, crucificado de cabeça para baixo. Deve ter sido melhor, né? Também não sei, nunca morri crucificado. Mas ele derramou o sangue dele. E Paulo, num período quase que simultâneo, num tempo de um intervalo de tempo muito curto, Paulo também foi decapitado. Em Roma também. Por isso, o texto que nós ouvimos é muito forte nesse sentido. E a pergunta é, diante desses dois comentários, o que nós temos coragem de fazer por Jesus? A criançada de ontem disseram que tem coragem de morrer por Jesus. Eu quase tive um treco. E não responderam assim, como se diz, na pressão do momento. Não, responderam e repetiram. Eu insisti na pergunta, eles repetiram e responderam de novo que teriam coragem de morrer por Jesus. Isso me questionou profundamente, porque eu fiquei pensando, a pergunta que eu estou fazendo para vocês, eu também estou fazendo para mim. O que eu tenho coragem de fazer por causa de Jesus? Até onde eu tenho coragem de ir por causa dele? E aí, para ficar melhor a nossa situação, olhemos o texto do Evangelho. Jesus pergunta para os discípulos dele, que tinham a obrigação de dizer quem ele era. Quem dizem os homens? Jesus pergunta assim, sondando, o que as pessoas aí estão falando? O que estão falando de mim por aí? Ah, Senhor, estão dizendo que o Senhor é Jeremias. Ah, já ouvi também dizer que é João Batista. Ah, também outros dizem que é Elias. Ah, também estão falando que é algum dos profetas antigos lá que ressuscitaram. E vós? Quem dizeis que eu sou? Jesus se vira para os discípulos e faz essa pergunta. E vós? Quem dizeis que eu sou? Notem, no momento dessa pergunta, já faz pelo menos 3 anos que os discípulos estão convivendo com Jesus. Eles já saberiam dizer por eles mesmos quem é Jesus. E a resposta quem dá é Pedro. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Percebam que na resposta de Pedro não está só a identidade de Jesus revelada, mas está também a missão. A identidade e a missão de Jesus estão reveladas na profissão de fé que Pedro faz. Mas o que nós sabemos dizer de Jesus? O que nós sabemos falar de Jesus? O que você tem para dizer de Jesus? Qual a característica você destacaria em Jesus que você goste? Olhando os evangelhos, você diz assim, eu gosto de observar essa característica. Eu gosto, sinceramente, da capacidade de fazer pergunta. Jesus tinha uma forma de fazer pergunta que eu acho extraordinária. E às vezes perguntas aparentemente bobas.
Como, por exemplo, a história. Eu gosto muito da ressurreição de Lázaro. Vê se não é uma pergunta de Jesus meu. Mas se eu escuto assim, você fala assim, fala sério. Eu pergunta para as irmãs de Lázaro, depois de 4 dias, pergunta assim, onde colocaram? Eu fico pensando, se eu estou lá no meio deles, eu vou dizer, Jesus está na geladeira esperando o Senhor chegar. Ou aquele cego do Evangelho de Marcos, que Jesus encontra com ele, gospe, faz lama com a saliva, coloca no olho dele. Antes, Jesus toca nele e pergunta para o cego assim, vês alguma coisa? E aí eu gosto da atitude do cego. Você acha que eu sou aquele cego? Eu ia dizer para Jesus que eu estava enxergando os homens que parecem árvores que andam. O homem tocou nos meus olhos, ele põe a mão nos meus olhos. Eu vou falar que eu estou enxergando mais ou menos? Vou nada, eu estou enxergando bem, senhor. Está tudo nuviado, mas estou enxergando bem. O cego tem uma honestidade tremenda. Ele diz, eu enxergo os homens, parece árvore que anda. Você fica imaginando as árvores andando, né? Então ele não estava enxergando. Aí vem o segundo gesto. Jesus gospe, faz saliva, pega barro, faz lama com a saliva, coloca no olho dele e diz, vai lavar lá na piscina e depois volta. Aí ele foi e voltou enxergando. Mas eu estou dizendo da capacidade de fazer pergunta. Que você destacaria em Jesus? Quem é Jesus para você? O que você tem a dizer dele? É isso que eu quero que você... O que você tem a dizer dele? Nós poderíamos fazer um retiro de um final de semana sobre esse assunto, né? Só para a gente tentar descobrir. Quem sabe? Mas a resposta a esta pergunta tem a ver com aquilo que eu disse anteriormente. Se nós não sabemos quem é Jesus, ou se nós não temos o que dizer dele, nós também não teremos coragem de dar a nossa vida por ele. Nós não teremos coragem de perder nada por causa dele. E Pedro e Paulo, eles derramaram o sangue e o fizeram com alegria para testemunhar. E graças a eles, graças à fé deles, hoje nós temos fé. Se não fosse a fé de Pedro, nós não teríamos fé. Eu termino do jeito que eu comecei. A fé da igreja é a fé de Pedro. E a nossa fé é a fé da igreja. Mas nós, para chegarmos a essa definição, precisamos saber quem é Jesus. Ela está relacionada. Aí nós iremos dar o nosso testemunho de Jesus, firme, corajoso. Por quê? Uma última palavrinha. Hoje nós somos perseguidos, não somos perseguidos de derramar sangue, não somos perseguidos de sermos colocados nas prisões por causa da nossa fé. Por quê? Porque nós somos perseguidos de forma disfarçada. E a perseguição disfarçada a gente não consegue se defender. Quando nos perseguem diretamente, a gente tem recurso e a gente combate. Só que quando a gente é perseguido discretamente, disfarçadamente, a gente não consegue combater. E esta perseguição disfarçada vai, com o tempo, minando a nossa fé, minando a nossa experiência, minando a nossa relação, minando o nosso cristianismo. E, de repente, a gente já está embaranhado numa confusão e a gente já não sabe mais dizer uma só palavra sobre a nossa fé. Verdade ou não? Sabe aqueles que passam na casa da gente de vez em quando para tentar converter a gente? Vocês recebem essas pessoas ou não? Em casa eles não aparecem, eu não sei o que acontece. Na casa paroquial tem um esplendor do divino bem na porta. Quem passa na rua vê grandão assim na porta. Acho que deve ser por isso.
Esses dias eu vi uma dupla chegou lá. Eu estava fora, eu abri o portão. Quando eu cheguei na esquina, vi batendo palma no meu portão. 2 pessoas. Acionei o portão para abrir com o controle de longe. Aí as pessoas viram que o portão estava se abrindo e foram embora. Eu falei, mas agora que o dono da casa chegou, eles vão embora? Eu queria conversar um pouquinho com eles, um dedo de prosa. Fui desprezado. Viram que era o padre e foram embora. Disseram que estava com pressa. Mas eu queria ter um dedo de prosa para ir conversar com eles um pouquinho, mas não quiseram conversar comigo. Aí eu até perguntei para eles, você viu? Vocês não estavam batendo na casa? Eu cheguei, eu sou o dono da casa. Ah, não, é que o nosso tempo acabou e nós precisamos ir embora. Entendi. Mas e se a gente for interpelado, o que a gente vai dizer? Eles vão dizer algumas coisas para a gente vai acreditar que aquilo que eles estão falando é verdade, a gente vai ficar sem argumento, sem recurso, não vai saber o que dizer, e aí quando a gente não sabe o que dizer, a gente acaba dando razão para eles. Então, pare de ter uma fezinha, sabe? Uma fezinha sem fundamento. Fortaleça a sua fé. Busque a sua fé. E a sua fé se fortalece primeiramente na intimidade com Jesus. Depois, na vivência do seu evangelho. E depois, no estudo dos fundamentos da fé. Se nós tivermos profundas... Como é que tem uma frase que eu vi esses dias? Um homem com profundas convicções, ninguém consegue derrubá-lo. Um homem com convicções profundas, ninguém consegue derrubá-lo. Isso vale também para a fé. Quem tem convicções profundas sobre a sua fé, não se deixa enganar por qualquer conversa. Bom, falar de Pedro e Paulo é muito bom. A gente pode ficar aqui a noite inteira falando e eu poderia trazer outros assuntos, mas vamos parar por aqui porque eu acho que já está bom. E pedir a Jesus a graça de sermos fiéis à fé que nós professamos. Que Ele nunca deixe a gente desanimar. Diante das dificuldades e tribulações que a gente possa enfrentar, que a gente seja sempre firme e perseverante na fé que nós abraçamos, que é a fé dos apóstolos, que é a fé da igreja e que hoje é também a nossa fé e que com alegria nós professamos. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso,